do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, graças a Deus, mais um dia, o Senhor é bom e Ele está cuidando da nossa vida, vamos viver o cuidado, a bondade, a misericórdia de Deus, as coisas estão acontecendo e Deus está trabalhando na nossa vida em nome de Jesus, né? Vamos contar com a graça, a bondade e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. O Senhor é bom, Deus é misericordioso, nós vamos viver a presença de Deus em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado pela bondade dele. Presta atenção na palavra. Primeiramente, consagra o seu dia na presença do Senhor. Lembra que a gente falou ontem? Você vai dar o primeiro pedaço do bolo, você dá o primeiro pedaço do bolo para Deus. Porque Deus é que está cuidando da nossa vida, né? Deus é bondoso, é misericordioso. Nós vamos viver a presença de Deus em nome de Jesus, né? A bondade de Deus é algo extraordinário. Então, nós vamos viver a bondade e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Amém? Presta atenção aqui comigo. Isaías 10, 27. Vamos falar da presença de Deus, da unção de Deus? E o que a unção de Deus faz em nome de Jesus? Coisas extraordinárias, manifestações sobrenaturais. Então, vamos viver a unção, a manifestação de Deus em nome de Jesus? Presta atenção aqui comigo. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Presta atenção aqui, ó. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Irmão, presta atenção em nome de Jesus. O que eu preciso me preocupar? É com a unção de Deus, é com a presença de Deus. O que a unção de Deus vai fazer na nossa vida? Vai quebrar o jugo, querido. Que jugo é esse? Já já a gente vai ver aqui. Já já a gente vai ver. O que a gente precisa entender? A gente quer muito, é algo extraordinário, não é? Você está buscando a Deus, aí você sente a presença de Deus e aquela coisa gloriosa. Você sente algo assim, alguns sentem um fogo, outros sentem uma manifestação, né? Sente aquela alegria, aquela coisa assim, há uma manifestação sobrenatural. Deus, não é natural, é sobrenatural, é de Deus na nossa vida. Olha só, o que nós precisamos entender em nome de Jesus? O que nós precisamos entender? Viver o cuidado de Deus. Deixa a unção de Deus alcançar a sua vida. Você acha que Deus não quer alcançar? Claro que Deus quer alcançar. Mas o que vai fazer a unção? Vai despedaçar o jugo. O que é jugo? É peso. O que Jesus falou? Se eu não me engano, acho que Marcos 10 por ali. Que ele fala que o meu jugo, tomai sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve. Que é peso? Aí a gente fica carregando peso, um monte de coisa. Irmão, deixa a unção de Deus te alcançar em nome de Jesus. Às vezes a gente fica com um monte de coisinha, querido, a unção vai... e acontecerá que naquele dia, naquele dia, que a sua carga será tirada do seu pescoço e o jugo do teu... Naquele dia, naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Irmão, é a unção de Deus que vai quebrar o jugo, é o poder de Deus que vai... Às vezes a gente fica carregando peso, carregando coisa que não é nossa, por causa de peso que a gente carrega, fica e não deixa a unção descer. Deixa a unção descer, em nome de... O poder de Deus. Deus quer visitar a nossa vida, quer nos encher da presença dele. Aí eu fico com o quê? Com a religiosidade. Irmão, não fica com religiosidade não. Deus quer manifestar do poder dele sobre toda a carne, sobre todo ser humano. Você acha que ele não quer visitar a pessoa que está lá, o fulano que está do outro lado? Não, Deus quer visitar todos, manifestar do poder dele, as coisas acontecer, a manifestação acontecer e a gente ser alegre, ser transformado, aquele fogo, aquela unção, aquela manifestação.
mas isso vai além do que nós podemos. Vai despedaçar o jugo, o peso. E por que eu estou carregando peso que não é meu? Vai despedaçar o peso, o jugo, as coisas vão acontecer, nós vamos ver a manifestação sobrenatural de Deus. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. E de repente, Atos capítulo 2, versículo 2. Todos estavam reunidos em Jerusalém. E de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. O que é isso aqui? Jesus falou assim, não se ausenta de Jerusalém, fica aí até que vocês sejam revestidos de poder, certo? Aí aconteceu essa manifestação aqui, aí todos foram cheios do Espírito Santo, irmão, em nome de Jesus, é algo extraordinário ser cheio do Espírito Santo, é algo transformador. Aqui, a evidência aqui era o quê? Era que eles falavam em outras línguas. Aí a gente fala o batismo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E eles falaram, e isso é um sinal, né, que a pessoa foi batizada, ela falar numa língua que Deus dá ali, o Espírito Santo. Irmão, presta atenção. Eles foram cheios. Você vê a glória de Deus é algo extraordinário. Moisés andava com Deus, não andava? Deus fazia milagre, fazia um monte de coisa. Aí Moisés falou, Senhor, eu quero te ver. Lembra que a gente falou ontem, não vai se não tiver a presença de Deus? Né? Aí, nesse mesmo trecho, Êxodo 33, e ele pede, ele fala, Deus, eu quero te ver. Não tem homem algum que me viu e ficou vivo. Não tem. Eu vou te colocar na fenda da rocha, no meio das pedras ali, e aí eu vou passar, você vai me ver as costas. Irmão, em nome de Jesus, é algo extraordinário a gente ser cheio da presença de Deus, o fogo descendo na nossa vida, a manifestação, a gente vendo aquela coisa. Você já imaginou uma pessoa que você ama muito, que você gosta muito, você não fica feliz de estar perto dela? Deus nos ama, nós amamos Deus. Imagina só, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aí eles começaram a ter uma manifestação sobrenatural, que é falar em línguas, e as coisas aconteceram, e o fogo tomando conta ali, o fogo de Deus, né? Aquele calor de Deus ali, as coisas acontecendo, algo extraordinário, coisa tremenda. Irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender, querido? É algo sobrenatural, é uma manifestação. Essa unção vai despedaçar o jugo. Eu tenho que estar aberto para receber essa unção na nossa vida. Agora vamos lá. Não é bom? É algo extraordinário. Os irmãos começam a orar, aí entra ali na comunhão e começa aí, né? A comunhão vai acontecendo e o jugo vai sendo despedaçado né, e aquele peso. Agora presta atenção, vamos aqui entrar no contexto. Esse aqui é tremendo, ó. Eles foram cheios. Aí lá teve até uma manifestação sobrenatural que o Pedro, quando estava pregando, tinha várias pessoas que falavam em outros idiomas. E quando Pedro pregava, as pessoas ouviam na sua língua mãe, na sua língua, por exemplo, tá lá, um brasileiro tá pregando, aí tem um americano que fala inglês, tem um francês, né, alguma pessoa da França que fala francês, tem alguém da África, a África é português, né? Um espanhol, por exemplo, do México, tá ouvindo em espanhol. Irmão, o Espírito Santo traduzia e ele ouvia na sua língua. Foi uma manifestação sobrenatural que aconteceu e todo mundo que estava, tinha gente de vários povos, de vários lugares, e foi um movimento tremendo que aconteceu. Entendeu? Aí você está entendendo como é que é a unção de Deus? A manifestação é coisa sobrenatural, é uma maravilha isso, a gente quer isso toda hora, você passa um momento ali na comunhão com todo mundo orando, clamando e tal, e aí Deus desce ali com o poder dele, é algo sobrenatural. Mas deixa eu te falar, sabe onde acontece isso? Presta atenção aqui comigo, João capítulo 4, versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, porém, cansado, presta atenção, hein? Jesus, porém, Jesus, e estava ali
a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso, quase a hora sexta, era quase meio-dia. Onde ele estava? Estava ali a fonte de Jacó, certo? Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Irmão, presta bem atenção. Olha como é que Jesus é. Olha como é que as coisas de Deus acontecem. A gente está falando de unção, está falando de poder de Deus, e é algo sobrenatural, é algo que enche a nossa vida, não é? Presta atenção aqui. Aí chegou a mulher samaritana. Aí ela foi, ele estava lá. Aí Jesus falou: Me dá um pouquinho d'água. O que Jesus estava fazendo? Estava puxando assunto com ela, estava conversando, certo? Aí veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, aí abre parênteses aqui, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Irmão, o que a gente está falando? A gente está falando de unção de Deus, de poder de Deus, e Jesus vai falar lá com a samaritana, querido. Põe uma coisa na tua cabeça: se você ficar com religiosidade, com coisa, olha, ele lá não sei o quê, e aquele fulano, irmão, confessou Jesus, fala em nome de Jesus, com fé, vamos quebrar o jugo, e acontecerá que quando a unção chegar, vai despedaçar o jugo do pescoço. Para que você colocar jugo, querido? Eu e você, se a gente ficar colocando jugo nas coisas, a gente não vai receber o poder de Deus. A mulher já falou logo: ó, como é que o senhor é judeu? O senhor está falando comigo que sou mulher e ainda sou samaritana. Tem aí um problema entre nós, não dá para a gente conversar. Não, querido, Jesus quer quebrar o jugo. A unção vai despedaçar o jugo. Você, cheio da presença de Deus, você vai ser cheio da presença de Deus. Mas que presença de Deus é essa que o judeu não fala com o samaritano? Não fala com o samaritano. Aí o fulano da igreja A não conversa com o fulano da igreja B. Fica ali naquela coisa. Querido, é a multiforme graça de Deus operar. E o fulano lá da igreja A está errado? Não, porque Deus deu a graça para ele agir daquele jeito. Mas o fulano da igreja C está errado? Não, porque Deus deu a graça. Se tiver fora da palavra, aí Deus vai tratar. Mas entenda que em nome de Jesus, nós somos um povo só. Deus criou um povo só. Aí depois, né, com a bagunçada dos homens, teve que acontecer essas coisas para Deus salvar. Aí um é cheio da presença de Deus ali naquele lugar, outro é cheio da presença de Deus ali no outro lugar, e aí o fogo acontece, a manifestação acontece, e todo mundo é cheio e despedaça o jugo. O que Jesus está falando aqui, querido? Ô, dona, dá um pouquinho de água aí. Ele sabia que ela era samaritana, tinha uma coisa errada. O que estava errado? A hora sexta, meio-dia, ela foi lá lavar roupa, tinha uma coisa errada na vida dela, que Deus queria salvar, consertar, assim como tem na nossa vida, que Deus quer transformar, quer mudar aquilo ali, em nome de Jesus. Então entenda, a unção de Deus vai despedaçar o jugo, o peso, aquilo que nós carrega. O povo foi cheio da manifestação de Deus, as coisas aconteceram, foram todos cheios do Espírito Santo, teve um movimento lá, mas isso é um movimento que vai transformar a minha vida, vai gerar temor no nosso coração. Jesus está aqui falando com a mulher que é samaritana: quebra esse jugo aí, em nome de Jesus. Olha só. Aí Jesus fala para ela assim, a mulher fala, né? Aí no versículo 10, Jesus respondeu, disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber, eu pulei para o versículo 13, tá? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água que salte
para a vida eterna. Irmão, é isso que nós precisamos, da água que Jesus nos dá. E às vezes Jesus vai entregar numa embalagem diferente, numa embalagem que eu não estou acostumado, numa igreja A ou na igreja B, e no irmão A, no irmão B, e nós vamos ser cheios da presença de Deus, e as coisas vão acontecer, e o jugo é despedaçado. Então, aí Jesus vai falar mais coisa aqui, que essa história é grande e não acaba aqui. Jesus vai falar da vida dessa mulher e ele se revela para ela como Cristo e ela crê e todo mundo lá e ela vai falar para a cidade inteira. Por quê? Isso é a unção quebrou o jugo, todo mundo ali foi alcançado. Por quê? Porque a mulher foi lá falar, ó, tem um Cristo ali e ele falou da minha vida todinha. O que é isso? Quebrou as barreiras, quebra as barreiras que impede de você e eu. Vamos quebrar as barreiras que nos impede de ser alcançado por Deus. Às vezes Deus tem uma coisa para nos entregar, aí encosta alguém perto de nós, a gente fica ali, será? Ai, mas será? Não, irmão, para com isso, deixa a unção despedaçar o jugo, o peso. Às vezes Deus quer nos abençoar, às vezes Deus quer nos usar para abençoar a vida de alguém, aí a gente fica cheio de coisa. Não fica cheio de coisa não, deixa o poder alcançar a sua vida, deixa a unção alcançar a tua vida e despedaçar o jugo. Ó, vou aqui que já tá grande aqui, ó. Presta atenção aqui comigo. Aí ele falou assim, no Mateus aqui, para finalizar, Mateus 4,16. O povo que jazia em treva viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Irmão, é chegado o reino do céu. No 6,33 ele fala assim, ó, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos acontecerão, serão acrescentadas. O que ele está falando? Ó, desde aquele momento em diante, Jesus arrependeu porque é chegado o reino do céu. Irmão, é chegado o reino do céu. Para de ficar ponhando coisinha, inventando coisinha. Jesus foi lá, ó, o samaritano não conversa com o judeu? Tá bom, então vamos resolver isso aqui agora. Vamos começar a conversar agora, vamos quebrar esse jugo e deixar o poder de Deus acontecer. A mulher foi cheia, as coisas aconteceram. O que eu preciso entender? Às vezes nós estamos olhando coisas, estamos em trevas. Você é da treva? Não, você é de Deus, você serve a Deus, mas está escuro que você está enxergando, você não está vendo direito, e Deus quer despedaçar o jugo e derramar a unção dele. Vamos buscar o reino, viver o que Deus tem para nós, amém? Deus seja louvado. Vamos orar em nome de Jesus. Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, opera com o teu poder a tua graça, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos viver a manifestação do Senhor, para que nós possamos viver a glória do Senhor sobre nós, Pai. Nós sabemos que somos falhos, Pai, dependentes do Senhor, e muitas vezes, meu Deus, nós vivemos em uma condição, Pai, que atrapalha, que nós mesmos atrapalhamos a assunção de alcançar a nossa vida. Vamos falar por mim primeiro, Pai. Ô Senhor, se alcançar o meu irmão, glória a Deus, mas eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, quebra da minha vida, Pai, tudo aquilo que atrapalha de receber a tua unção, que tudo julgo, todo peso seja despedaçado com a unção. Derrama, Senhor, do teu poder, gera, Deus, temor no nosso coração diante da tua presença, diante da tua manifestação, que nós possamos viver a comunhão que o Senhor tem, Pai, em nome de Jesus. Alcança cada um com o teu poder, alcança cada um com a tua graça. Ô Pai, às vezes a gente fica olhando embalagem, às vezes a gente fica olhando o jeito, a gente sabe, ô Deus, é o poder do Senhor, Pai. Enche a nossa vida da tua presença, enche a nossa vida da tua unção, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.